Audiolivro para tornar seus momentos melhores. Com a vida cada vez mais corrida, faz necessário às vezes conciliar mais de uma atividade. E escutar a leitura de um bom livro enquanto dirige ou faz alguma atividade da casa é uma ótima sugestão. Hoje te convido para uma leitura da meditação no Evangelho de Marcos, escrito por John Charles O'Neill, excelente escritor do século XIX. Leitura de hoje, explicação do capítulo 2. Se você gostar, deixa seu like, se inscreve e compartilha. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam abençoadas. Os privilégios de Cafarnaum. A cura de um paralítico. Explicação dos versos 1 ao 12 do capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Essa passagem nos mostra Nosso Senhor uma vez mais em Cafarnaum. Uma vez mais nós encontramos sua obra costumeira, pregando a palavra e curando os doentes. Nesses versículos percebemos com grandes privilégios espirituais algumas pessoas desfrutaram, embora não façam uso dele. Essa é uma verdade ilustrada de forma relevante nessa narrativa sobre Cafarnaum. Nenhuma outra cidade da Palestina parece haver usufruído tanto a presença de Nosso Senhor durante seu ministério terreno quanto Cafarnaum. Foi para lá que Jesus se mudou ao deixar Nazaré. Essa foi a localidade na qual muitos de seus milagres foram realizados e muitos de seus sermões foram pregados. Entretanto, nada do que Jesus disse ou fez parece ter sentido qualquer efeito no coração de seus habitantes. Eles costumavam juntar-se em multidão para ouvi-lo, e conforme lemos nessa passagem, eram tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Ficavam admirados, estarrecidos, ficavam maravilhados diante das poderosas obras de Jesus. Não obstante, não se converteram. Viveram sob a luz ofuscante e radiante do sol da justiça, mas seus corações permaneceram endurecidos. Assim receberam de Nosso Senhor a mais grave condenação já proferida contra qualquer outra localidade. Tu, Cafarnaum, eleva-te porventura até os céus? Descerá até o inferno, porque se em Sodoma e se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com os da terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 23 ao 24. Convém salientarmos bem esse incidente que envolveu Cafarnaum. Todos temos a supor que nada mais se fez necessário para que as almas se convertam do que uma poderosa pregação do Evangelho. Supomos também que, se o Evangelho for anunciado em algum lugar, todos deverão crer. Mas nós esquecemos do grande poder da incredulidade e da profundeza da inimizade do homem contra Deus. Esquecemos que os habitantes de Cafarnaum ouviram a mais infalível pregação e que viram confirmada mediante os mais surpreendentes milagres. Mas mesmo assim permaneceram mortos em seus deleites e pecados. Precisamos lembrar que o mesmo Evangelho que é perfume de vida para alguns, é odor de morte para outros, e que as mesmas chamas que amolece a cera também endurece a argila. Efetivamente, nenhuma outra coisa parece endurecer tanto o coração dos homens quanto ouvir regularmente o Evangelho, enquanto preferem deliberadamente servir ao pecado e ao mundo. Nunca houve uma população tão favorecida quanto a de Cafarnaum. Também nunca houve um povo que parece ser tão tornado, tão endurecido quanto aquele. Tenhamos cautela em não seguir pelas pisadas deles. Precisamos fazer com frequência esta oração, da dureza de coração, ó Senhor Deus, livra-nos. Nesses versículos, em segundo lugar, observemos como as aflições podem redundar em grande bênção para a alma de um homem. Somos inteirados de que um paralítico foi levado à presença de Nosso Senhor em Cafarnaum.
a fim de ser curado. Incapaz e dependente, ele foi transportado em seu leito por 4 bondosos amigos, os quais o desceram bem no meio do lugar onde Jesus estava pregando. Imediatamente o paralítico obteve aquilo que buscava. O grande médico do corpo e da alma ouviu-lhe e deu alívio imediato. Restaurou-lhe a saúde. Além disso, concedeu-lhe a bênção ainda maior, o perdão dos pecados. Em poucas palavras, o homem que naquela manhã fora levado de sua própria casa, muito débil, vencido tanto no corpo como na alma, retornou regozijando-se. E pode duvidar que até o fim da sua vida, aquele homem tenha ficado grato a Deus por aquela paralisia. Sem a paralisia, ele talvez tivesse cuidado de suas ovelhas nas verdejantes colinas da Galileia, a vida inteira sem nunca ter sido conduzido a Cristo, e nunca ouviria aquelas abençoadas palavras: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aquela paralisia foi de fato uma bênção para ele. Quem pode negar que aquele mal foi o começo da vida eterna para a sua alma? Quantos outros no decorrer dos séculos podem testificar que suas experiências têm sido a mesma? Esses têm aprendido a ser sábios por meio das aflições. As enfermidades têm levado muitas pessoas ao grande médico das almas. As Escrituras, afastando-as do mundo, mostrando-lhes suas insensatez, ensinando-lhes a orar. Milhares como Davi pode dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. Tenhamos muito cuidado em não murmurar quando estivermos submetidos às aflições. Podemos ter certeza de que há um motivo imperioso para cada cruz e uma sábia razão para toda aprovação. Cada tristeza ou enfermidade é uma graciosa mensagem da parte de Deus, cujo propósito é aproximar-nos um pouco mais do Senhor. Oremos para que sejamos capazes de aprender a lição que cada sofrimento visa ensinar. Em último lugar, nesses versículos, vemos o poder sacerdotal de perdoar pecados que nosso Senhor Jesus Cristo possui. Lemos que nosso Senhor disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus proferiu essas palavras com um propósito. Ele conhecia o coração dos escribas ao seu redor e ele tensionava mostrar-lhes que tinha o direito de ser o verdadeiro sumo sacerdote, que tinha o poder de perdoar os pecadores, embora até aquele momento raramente tivesse apresentado essa reivindicação. Ele tinha o poder de declarar-lhes isso claramente. Ele disse: para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ao dizer: Filho, os teus pecados estão perdoados, Cristo estava tão somente exercendo o seu legítimo ofício. Consideremos agora quão grande deve ser a autoridade daquele que tem poder de perdoar pecados. Isso é algo que ninguém mais pode fazer, exceto Deus. Nenhum anjo nos céus, nenhum homem sobre a terra, nenhuma igreja com concílio, nenhum ministro de qualquer denominação cristã pode tirar da consciência de um pecador a carga da culpa, otorgando-lhe a paz com Deus. Tão somente pode apontar para a fonte aberta da purificação de todo o pecado. Podem apenas declarar com autoridade: que Deus está disposto a perdoar pecados. Porém, eles não podem perdoar pecados por sua própria autoridade. Eles não podem remover as transgressões de quem quer que seja. Essa é uma prerrogativa peculiar de Deus, uma prerrogativa posta nas mãos de seu Filho, Jesus Cristo. Pensemos por alguns instantes sobre quão grande é a bênção de Jesus ser nosso grande sumo sacerdote e que por isso sabemos onde buscar absolvição. Precisamos de um sumo sacerdote e de um sacrifício que se interpõe entre
precisamos de um sumo sacerdote, de um sacrifício que se interpõe entre nós e Deus. Nossas consciências exigem expiação por nossos inúmeros pecados. A santidade de Deus, por sua vez, torna isso uma necessidade absoluta. Sem um sacerdote que faça expiação, não pode haver paz no coração. Jesus Cristo é o sacerdote de quem precisamos. Jesus Cristo é o sacerdote de que precisamos, poderoso para perdoar e absorver, dotado de um coração terno, sempre disposto a salvar. Portanto, indaguemos a nós mesmos se já conhecemos o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Já apelamos para Ele? Já buscamos nele a absorção? Caso contrário, continuamos em nossos pecados. Não descansemos enquanto o Espírito de Deus não testificar junto ao nosso Espírito que nós temos assentado aos pés de Jesus e que já ouvimos a sua voz dizer: Filho, os teus pecados estão perdoados. Explicação dos versos 13 ao 22. A chamada de Levi. Cristo, o médico da alma. Vinho novo em odres velhos. Nessa passagem, o homem que atendia pelo nome de Levi é o mesmo chamado Mateus no primeiro dos 4 evangelhos. Não nos esqueçamos disso. Ele foi nada menos que um apóstolo e evangelista, cuja história acha-se diante de nós. Desses versículos, aprendamos em primeiro lugar sobre o poder que Jesus Cristo tem de chamar os homens para fora do mundo, transformando-os em seus discípulos. Lemos que o Senhor disse a Levi: segue-me. Quando este estava sentado na coleteria, imediatamente Levi se levantou e o seguiu. De publicano, Levi tornou-se um dos apóstolos e o autor do primeiro livro do Novo Testamento, agora conhecido por todo mundo. Essa é uma verdade de importância profunda. Sem uma chamada divina, ninguém pode ser salvo. Estamos de tal modo atolados no pecado, de tal modo presos ao mundo, que simplesmente não podemos nos voltar para Deus e buscar a salvação, a menos que inicialmente Ele nos chame mediante sua graça. Deus precisa falar aos nossos corações por meio de seu Espírito, antes que possamos falar com Ele. Diz um dos artigos de uma declaração de fé que aqueles que são filhos de Deus foram chamados em conformidade com o propósito divino por meio do Espírito de Deus, o qual opera no tempo devido. Quão feliz é a ideia de que esse chamamento dos pecadores foi confiado a um Salvador tão gracioso quanto o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus chama um pecador para ser salvo, age como um soberano, mas também como infinita misericórdia. Com frequência, o Senhor convoca aqueles que parecem os menos dispostos a cumprir a sua vontade, que parece estar mais distanciado do seu reino. Ele os atrai para si com um tremendo poder, quebrando as cadeias de seus antigos hábitos e costumes, transformando-os em novas criaturas. Da mesma forma que um imã atrai o ferro, ou que o vento sul dissolve a neve, também a chamada de Cristo atrai do mundo os pecadores. A voz do Senhor é poderosa. Salmo 129, verso 4. Bem-aventurado aqueles que, ao ouvir a sua voz, não endurecem os seus corações. Nunca devemos nos desesperarmos da salvação de quem quer que seja, sobretudo depois de havermos lido essa passagem das Escrituras. Aquele que chamou Levi continua vivo e atuante. A época dos milagres ainda não passou. O amor ao dinheiro é um poderoso princípio de vida, mas a chamada de Cristo à alma é mais poderosa. Não desanimemos, nem mesmo tocante àqueles que estão sentados na coletoria, alegrando-se na fartura das boas coisas do mundo. A voz que disse a Levi: segue-me, poderá alcançar outros corações. Ainda poderemos vê-los levantando-se, tomando sua própria cruz e seguindo a Cristo.
Esperemos continuamente e oremos em favor de outras pessoas. Quem pode dizer o que Deus haverá de fazer por aqueles que vivem à nossa volta? Ninguém é mau demais para ser chamado por Cristo. Oremos em favor de todas as pessoas. Desses versículos também aprendemos que um dos principais ofícios de Cristo é o de médico. Os escribas e fariseus criticaram Jesus por comer e beber em companhia de publicanos e pecadores. Mas ao ouvir tais críticas, Jesus retrucou: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justo, sim pecadores. Diferentemente do que alguns imaginam, o Senhor Jesus não veio ao mundo somente para ser um legislador, um rei, um mestre ou um exemplo. Se esse tivesse sido todo o propósito de sua primeira vinda, haveria bem pouca esperança para os homens. Dietas e normas para a vida diária talvez seja uma coisa boa para pessoas em estado de restabelecimento de saúde, mas não para o homem que sofre de alguma doença terminal. Um bom mestre ou um bom exemplo talvez seja suficiente para alguém que não esteja caído no pecado como Adão. Mas pecadores caídos como nós, Jesus veio a este mundo para ser tanto médico como mestre. Ele conhecia as necessidades da natureza humana. Viu a todos nós como seres enfermos de uma doença mortal, feridos pela praga do pecado, morrendo a cada dia. Ele teve piedade de nós e veio ao mundo a fim de trazer o remédio divino para nos aliviar. Veio para curar os moribundos, para sarar os de corações despedaçados e para oferecer vigor ao fraco. Nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do seu alcance. O grande médico das almas desconhece rival para sua infalível habilidade, para sua incansável ternura, para sua longa experiência com os males espirituais dos homens. Não há ninguém que se compare a ele. Mas o que nós mesmos conhecemos a respeito desse ofício especial de Cristo? Temos sentido nossa necessidade espiritual e recorrido a Ele para receber alívio? Jamais seremos retos aos olhos de Deus se não fizermos isso. Nosso conhecimento sobre religião cristã será distorcido se pensarmos que o senso do pecado deve fazer-nos evitar Cristo. Sentimos nossos pecados e reconhecemos nossas enfermidades espirituais. Esse é o começo do real cristianismo. Sentirmos nossa própria corrupção e abominarmos nossas transgressões são os primeiros sintomas de saúde espiritual. De fato, felizes são aqueles que descobriram as enfermidades de suas almas, que reconhecem ser Cristo o grande médico do qual necessitam e assim se beneficiam nele. Por último, aprendemos que no terreno da religião cristã é bastante inútil tentar misturar coisas que são essencialmente diferentes. Jesus instruiu os fariseus: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Ninguém ponha vinho novo em odres velhos. Como é óbvio, devemos entender essas palavras de Jesus como uma parábola. Foram proferidas com referências especial à pergunta que os... Como é óbvio, devemos entender essas palavras de Jesus como uma parábola. Foram proferidas com referência especial à pergunta que os fariseus haviam acabado de formular. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A resposta de nosso Senhor, como é evidente, deu a entender que impor jejum aos seus discípulos seria inconveniente e fora de hora. Seu pequeno rebanho de seguidores ainda era muito jovem na graça e fraco na fé, no conhecimento e na experiência. Precisava ser conduzido suavemente e não sobrecarregado com exigências que não eram capazes de suportar. Além disso, jejuar podia ser apropriado aos discípulos daqueles que era apenas o amigo do noivo. Amigo esse que vivia no deserto, pregava o batismo do arrependimento.
povo esse que vivia no deserto, pregava o batismo do arrependimento, vestia-se com pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Mas o jejum não era igualmente adequado aos discípulos daquele que o próprio noivo, que anunciava as boas novas aos pecadores, que viera para viver como homem. Em suma, requerer o jejum dos discípulos de Cristo naquela oportunidade seria como pôr vinho novo em odres velhos, seria como tentar misturar coisas que não são incompatíveis. O princípio estabelecido nessa breve parábola reveste-se de suprema importância. Temos aí uma espécie de provérbios que admite várias aplicações. Com frequência, esquecer-se essas verdades tem causado muitos males à Igreja de Cristo. Os males que têm surgido resultante de tentativa de costurar um remendo de pano novo em alguma veste velha ou de se pôr vinho novo em odres velho não têm sido nem poucos nem pequenos. O que aconteceu às igrejas cristãs da Galácia. Ficou tudo registrado na Epístola de Paulo. Naquelas igrejas havia homens que queriam conciliar o judaísmo com o cristianismo, tanto batizando como circuncidando os convertidos. Eles se esforçaram para manter vivas as leis referentes às cerimônias, às ordenanças paralelamente ao Evangelho de Cristo. Na verdade, eles pensavam ter conseguido pôr vinho novo em odres velho, mas dessa forma erraram grandemente. O que aconteceu às novas igrejas cristãs depois que os apóstolos faleceram? Nós temos isso registrado nas páginas das histórias da igreja. Alguns tentaram tornar o evangelho mais aceitável, misturando-o com filosofia platônica. Outros trabalharam para torná-lo recomendável aos pagãos, mediante o empréstimo de formas rituais e vestimentas copiosas dos templos dos falsos deuses. Assim eles costuraram o remendo novo em veste velha. Ao fazer isso, espalharam por toda parte as sementes de um enorme mal. Pavimentaram o caminho para a completa apostasia romana. O que acontece a tantos crentes em nossos dias? Basta olhar ao nosso redor. Basta olharmos ao nosso redor para descobrir há milhares de crentes que estão procurando conciliar o serviço a Cristo com o servir ao mundo, procurando ter o nome de cristão e ao mesmo tempo buscando viver a própria vida dos ímpios, procurando ter o nome de cristão e ao mesmo tempo buscando viver a vida própria dos ímpios, mantendo a companhia de servos dos prazeres e do pecado, enquanto pretendem ser seguidores de Jesus crucificado. Em suma, estão tentando desfrutar o vinho novo, ainda sem se desfazer dos odres velhos. Algum dia, entretanto, descobrirão que estão tentando fazer aquilo que é impossível. Deixemos essa passagem com uma atitude de séria autoinquiriação. Deixemos essa passagem com uma atitude de séria autoinquirição. Esse texto deveria levar-nos a fazer uma profunda sondagem em nossos próprios corações. Certamente já lemos que as Escrituras dizem: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ponhamos lado a lado com essas palavras de Mateus, as conclusivas palavras do nosso Senhor nessa passagem. Põe-se vinho novo em odres novos. Explicação dos versos 23 ao verso 28. O ponto de vista correto sobre o dia de descanso. Esses versículos apresentam diante de nós uma cena notável do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali vemos nosso bendito Mestre e seus discípulos atravessando em um dia de sábado as searas. Também somos informados de que os discípulos, enquanto caminhavam, colhiam espigas. Imediatamente os fariseus puseram-se a acusá-lo, como se os discípulos tivessem cometido uma grande ofensa moral. Vê porque fazem o que não é lícito no dia de sábado? Os fariseus receberam uma resposta transbordante de sabedoria,
que todos devemos estudar dedicadamente se quisermos compreender bem a questão da observância do dia de descanso. Por intermédio desses versículos, aprendamos quão exagerada importância é conferida a ninharias por aqueles que são apenas formalistas religiosos. Os fariseus eram meros formalistas, como talvez nunca tenha havido iguais. Parece que pensavam exclusivamente na parte exterior, na casca, na fachada, nas cerimônias da religião. A essas externalidades acrescentavam as tradições por eles mesmos inventar. Sua piedade compunha-se de abluções, jejuns e peculiaridades nos trajes e na forma de adoração, enquanto o arrependimento, a fé, a santidade era comparativamente esquecido. Os fariseus provavelmente não teriam encontrado falha alguma se os discípulos tivessem sido culpados de alguma ofensa contra a lei moral. Eles teriam dado pouca importância à cobiça, ao perjúrio ou à extorsão, pois esses eram os pecados para os quais eles mesmos se inclinavam. Entretanto, tão logo viram uma infração às suas próprias tradições a respeito da guarda do sábado, protestaram em altos brandos e acharam falta nos discípulos. Oremos e vigiemos para não nos precipitar nos mesmos erros dos fariseus. Existem crentes que caminham pelas mesmas veredas deles. Há milhares em nossos dias que pensam muito mais acerca das meras cerimônias religiosas do que a respeito das doutrinas do cristianismo. Tais pessoas fazem muito mais barulho a respeito do ato de guardar os dias santos, de se inclinar na direção do Oriente, de recitar o credo, de se prostrar ao ser proferido o nome do Senhor Jesus, do que a respeito do arrependimento, da fé e do ato de se separar deste mundo. Estejamos permanentemente em guarda contra tal atitude. Ela não pode nos consolar, satisfazer ou salvar. Deve ser um princípio bem fixado em nossas mentes o fato de que a alma de um homem está em mau estado quando ela começa a considerar os ritos e as cerimônias criadas pelos homens como de superior importância, exaltando-os acima da pregação do Evangelho. Esse é um sintoma de enfermidade espiritual. Há um engano por trás dessa atitude. Com demasiada frequência, é um sinal de consciência intranquila. Os primeiros passos no afastamento do verdadeiro evangelho em geral segue-se nessa direção. Não admira que o apóstolo Paulo tenha escrito aos Gálatas: guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 4, verso 10 e 11. Desses versículos aprendemos, em segundo lugar, o valor de um sólido conhecimento das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor rebate a acusação dos fariseus com uma passagem da Bíblia. Ele lembra aos seus adversários qual havia sido a conduta de Davi quando ele se viu em necessidade e teve fome. Nunca leste o que fez Davi? Eles não podiam negar que o escritor do livro dos Salmos, o homem segundo o coração de Deus, dificilmente poderia ter dado um mau exemplo. Na verdade, ele sabia que Davi nunca desviaria os mandamentos de Deus todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias ou Eteu. 1 Reis, capítulo 15, verso 5. O que Davi fizera? Ele entrara na casa de Deus quando sentiu fome e comera os pães da profissão, os quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes. Jesus mostrou que em casos de necessidade, alguns dos requisitos da lei cerimonial podem ser abrandados. Nosso Senhor, pois, apresentou aos seus adversários esse exemplo extraído das próprias Escrituras. Coisa alguma pudera encontrar para retorguir seu argumento. A espada do Espírito foi uma arma diante da qual não puderam resistir. Eles foram silenciados, envergonhados. Ora, a conduta de nosso Senhor nessa oportunidade deve ser vista de exemplo para todo o seu povo. A grande razão impulsionadora de nossa fé e de nossa prática deve ser sempre a seguinte: está escrito, está na Bíblia. E igualmente, o que diz as Escrituras? Deveríamos nos esforçar para ter a palavra de Deus do nosso lado em todas as questões polêmicas. Deveríamos ser capazes de dar uma resposta bíblica em apoio à nossa conduta em todas as questões suscetíveis de discussão.
Deveríamos apresentar essa escritura diante de nossos adversários como a nossa regra de conduta. Descobriremos que um texto bíblico claro é o mais poderoso argumento que podemos usar. Em um mundo como o nosso, devemos esperar que nossas opiniões sejam atacadas. Se estamos servindo a Cristo, e devemos estar certos de que coisa alguma é capaz de silenciar nossos adversários tão prontamente como uma citação das Escrituras. Lembremos, contudo, que se tivermos de usar a Bíblia conforme nosso Senhor fez, teremos de conhecê-la bem e estar familiarizado com seu conteúdo. Devemos lê-la diligentemente, humildemente, com perseverança e com muita oração. Ou os textos bíblicos nunca nos ocorrerão nos momentos de necessidade. Para que possamos usar a espada do Espírito de modo eficaz, teremos de estar habituados a ela, por tê-la manuseado com frequência. Não existe outro modo de adquirir conhecimento da Bíblia. Tal conhecimento não vem intuitivamente ao homem. O livro sagrado deve ser estudado, ponderado, pesquisado. Devemos orar sobre ele e jamais deixá-lo em algum estante para examinar de vez em quando de forma descuidada. Aqueles que estudam a Bíblia, somente eles, descobrirão que a Escritura lhes serve de arma sempre pronta à mão no dia da batalha. Em último lugar, desses versículos aprendemos o verdadeiro princípio pelo qual todas as questões acerca da observância do sábado deveriam ser decididas. O Senhor Jesus Cristo ensinou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nessas palavras de Jesus há uma fonte de profunda sabedoria. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Deus estabeleceu o dia de descanso em favor de Adão no paraíso e renovou para Israel no Monte Sinai. O dia de descanso foi estabelecido em favor da humanidade, não somente para os israelitas, mas também para toda a descendência de Adão. Foi estabelecido tendo em vista o benefício, a felicidade do homem. Visava o bem de seu corpo e de sua mente e de sua alma. Foi dada ao homem como uma bênção e uma graça e não um fardo. Assim foi sua instituição original. Para o homem, por causa do homem, a observância do dia do Senhor nunca teve a finalidade de ser imposta como algo injurioso à saúde do homem. Nunca foi instituído para interferir nas necessidades humanas. O mandamento original: lembra-te do dia de sábado para santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. Não tinha o intuito de ser interpretado como prejudicial ao corpo do homem ou como empecilho de atos de misericórdia em favor do próximo. Esse era o ponto crucial que os fariseus haviam esquecido ou sepultado debaixo de suas tradições. Em tudo isso, nada existe que apoie a precipitada afirmação de alguns no sentido de que nosso Senhor anulou o quarto mandamento. Pelo contrário, Jesus falou manifestamente sobre o dia de descanso como um privilégio e uma dádiva e regulamentou a extensão da sua observação. Cristo mostrou que as obras necessárias e de misericórdia podem ser realizadas no dia do Senhor, mas não proferiu uma única palavra que justificasse a noção de que os crentes não precisam lembrar-se do dia de descanso. Sejamos zelosos em nossas próprias condutas quanto à observância do dia de descanso. Há bem pouco risco de que ele esteja sendo observado muito estritamente em nossos dias. Há um perigo muito maior de que o dia do Senhor esteja sendo profanado e esquecido por completo. Devemos contender zelosamente por sua preservação entre nós e em toda a sua integridade. Podemos ter a certeza de que o desenvolvimento pessoal na graça de Deus e a prosperidade nacional estão intimamente vinculados à manutenção do dia de santificação ao Senhor. Audiolivro para tornar seus momentos melhores.